De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E assim finaliza o capítulo 12. Eu falei que iríamos ler até o verso 23, mas como só faltavam 2 versículos para terminar, decidi concluir a leitura. Oremos a Deus. Bondoso Deus, Pai Santo e Eterno, ó Deus, nós oramos a Ti nesta noite, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, e pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia mais sermos semelhantes a Jesus Cristo. Que a Tua palavra encontre em nosso coração um terreno fértil, e que possa brotar e germinar e produzir bons frutos. Ó Pai, que nós venhamos aplicar a Tua palavra em nossos dias e que esse texto venha falar conosco nesta noite de forma poderosa e sobre-humana. Nos ajuda, Pai, nos enche de graça, que Teu Espírito tome os meus lábios e que fale para a nossa edificação. Fala conosco, Pai, por amor do Teu nome e por amor da Tua amada e santa igreja. É o que Te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos é um daqueles textos que nos lembra do amor de Deus, mas que também nos lembra do Deus que executa a justiça, do Deus que é justo. Deus é amor, meus irmãos, mas Ele também é um Deus santo, é um Deus zeloso e é um Deus que vela para com a sua palavra para fazê-la cumprir. Nós vivemos, meus irmãos, em um tempo em que muita gente quer apenas ouvir sobre bênção, sobre vitória, sobre prosperidade. Não à toa que tem muitas igrejas aí cheias de pessoas em busca de bens materiais. Muitas igrejas que falam sobre as riquezas desta terra. E muitas pessoas vão para ouvir sobre isso. As pessoas querem ouvir sobre bênção. As pessoas querem ouvir sobre vitória. As pessoas querem ouvir sobre prosperidade. As pessoas querem ouvir sobre conquistas. As pessoas querem ouvir sobre portas abertas. Muita gente quer ouvir sobre todos esses tipos de coisas. Mas a Bíblia, meus irmãos, não mostra apenas um Deus que consola, um Deus que abençoa, um Deus que dá vitória. A Bíblia também mostra um Deus que confronta. A Bíblia também mostra um Deus que derruba. De fato, a Bíblia mostra Deus levantando homens e colocando em palácios para serem reis, para serem governadores, para serem juízes, mas ao mesmo tempo a Bíblia também nos mostra Deus derrubando reis, Deus destruindo nações, Deus humilhando o soberbo. Esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus que exalta o humilde e abate o soberbo. É o Deus que julga, meus irmãos, o coração mais orgulhoso, o coração mais vaidoso. E aqui nesse texto, em Atos capítulo 12, dos versos 18 ao 23, é um texto que nos fala exatamente sobre isso. Porque na semana passada, nós lembramos aqui que na exposição desse capítulo, nós falamos sobre a prisão de Pedro. Nós fizemos o contraste do capítulo 12 de Atos, onde ao mesmo tempo que Deus, ele permite que Tiago, irmão de João, é morto a fio da espada, ele também liberta Pedro de forma milagrosa da prisão. Então esse texto, meus irmãos, é um texto que vai nos mostrar sobre isso, vai fazer esse contraste entre o Deus bondoso que liberta Pedro da prisão e o Deus santo que julga o coração mais vaidoso. O Deus santo que executa o seu juízo. Aqui, meus irmãos, nós não encontramos um homem caindo por fraqueza apenas, porque deslizou, porque falhou. Aqui nós encontramos um homem que quis viver sem reconhecer a glória de Deus.
E esse texto ele vai nos mostrar exatamente o perigo de vivermos sem reconhecer a glória de Deus. O problema aqui de Herodes Agripa, meus irmãos, não foi apenas um problema por razões políticas. Não foi apenas um problema por razões morais. Não foi apenas por razões administrativas. O problema de Herodes, meus irmãos, foi espiritual, foi profundo. O problema de Herodes, meus irmãos, foi não reconhecer a glória de Deus e, muito pelo contrário, adquirir para si uma glória que pertence somente a Deus. E se formos honestos, meus irmãos, esse não é apenas um problema de Herodes. Esse não é apenas um problema desse personagem do qual estou falando nesta noite. Esse é um problema meu e um problema seu. Porque muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, nós queremos viver sem Deus, nós queremos viver sendo o centro de todas as coisas, nós queremos que as atenções estejam voltadas para nós, nós queremos sempre os holofotes. Esse não é um problema só de Herodes, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos receber uma glória que não nos pertence. Muitas vezes nós queremos uma exaltação que não cabe a nós recebê-la. Nós queremos ter o controle de nossa própria vida, nós tomamos as nossas decisões sem consultar a Deus. O meu problema e o seu problema é que nós queremos receber a glória de Deus para nós queremos viver como se Deus não existisse. E por esta razão, nós tomamos as nossas próprias decisões, nós seguimos os nossos próprios caminhos e nós não queremos saber de consultar a Deus. Assim como Herodes, para nós, tanto faz ou tanto fez ter a glória de Deus ou não. Esse texto nos mostra isso, meus irmãos. Nos mostra que não é um problema apenas de Herodes, porque muitas vezes nós queremos os aplausos. Nós fazemos as coisas, e não se espante, eu estou falando para nós que estamos aqui. Eu estou falando para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes queremos viver em piedade para mostrar aos outros que nós somos santos. Muitas vezes queremos ajudar as pessoas para que outros, terceiros, vejam que nós somos caridosos. E aí este problema que nós enxergamos aqui em Herodes Agripa, é justamente, meus irmãos, o mesmo problema que nós enxergamos na nossa própria vida. Nós queremos viver, meus irmãos, como se a gente não tivesse que prestar contas a Deus. E esse texto aqui, ele nos ensina uma verdade profunda. E essa verdade que esse texto nos ensina é que ninguém pode roubar a glória de Deus sem que haja consequência. Ninguém pode receber a glória de Deus sem consequências na vida. Precisamos dar uma observada no contexto. Na minha introdução eu fiz um breve resumo. Mas o que é que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro havia sido preso em sequência da morte de Tiago, irmão de João. A igreja estava intercedendo para que Deus libertasse Pedro da prisão. E enquanto a igreja está orando, Deus envia um anjo que entra em um cárcere que está vigiado por vários soldados, várias escoltas. Pedro está acorrentado, está preso e de repente as correntes caem das mãos de Pedro. O anjo guia Pedro até fora da prisão, os portões se abrem e quando Pedro se dá conta de que ele estava tendo uma visão, ele já está do lado de fora da prisão. Ele corre em direção ao local, à casa onde os irmãos estavam reunidos. E agora, meus irmãos, que Pedro sai da prisão, o texto se volta para este personagem, para Herodes. E a grande ironia desse texto, meus irmãos, é que Pedro, ele estava aprisionado. É que Pedro estava acorrentado. É que para Pedro não havia perspectiva de liberdade. E, ironicamente, Herodes, por outro lado, estava sentado num trono. Herodes estava sem prisões alguma, sem correntes alguma, e com o braço do Estado em sua mão, se assim podemos dizer. Mas a diferença entre Pedro e Herodes é que Pedro, mesmo preso, estava livre, e Herodes, mesmo solto, já estava condenado. Herodes já havia recebido o juízo de Deus, porque nem sempre, meus irmãos, quem parece forte diante dos homens, está bem diante de Deus. Nem sempre ser forte diante das pessoas é sinal de que você está forte diante de Deus. De que Deus lhe olha com a mesma perspectiva que os homens lhe olham. Então a ideia central desse texto, meus irmãos, dos versos que nós fizemos a leitura, é nos mostrar que Deus, ele resiste, que ele abate, que ele não suporta o homem orgulhoso.
Que Deus, ele mostra que o homem orgulhoso é frágil. E por fim, esse texto nos mostra que Deus, ele exige que toda a glória seja dada somente a Ele. A primeira verdade que nós vamos ver nesse texto, meus irmãos, é que o homem orgulhoso, ele pensa que tem um controle de tudo. É assim que o homem orgulhoso age, é assim que o homem orgulhoso pensa. O verso 18 e o verso 20 diz assim: de manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Logo aqui, meus irmãos, no início desse trecho, esse texto aqui já nos mostra uma verdade muito profunda. Nos mostra que Herodes, o rei Herodes, o grande Herodes Agripa, não tinha controle de absolutamente nada. Herodes manda matar Tiago, a filha da espada, lança Pedro na prisão, e de uma perspectiva humana, Herodes tinha um controle de toda a situação. Mas esse texto aqui nos mostra que Herodes não tinha controle de absolutamente nada. Porque quando Herodes foi no outro dia atrás de Pedro para executá-lo do mesmo modo que assassinou Tiago, o texto nos diz que Pedro não estava mais lá e que houve um grande alvoroço na prisão. E logo de início nós vimos que Herodes não tem controle de absolutamente nada, meus irmãos. Por quê? Porque Pedro estava sendo guardado por vários soldados. Pedro estava preso, estava sendo vigiado. Não tinha como Pedro sair do ponto de vista humano. Mas para provar que Herodes não tinha controle de absolutamente nada, Deus age milagrosamente para libertar Pedro. As correntes caem, as prisões se abrem, os soldados não veem absolutamente nada, porque o nosso Deus, ele entra na história, meus irmãos. E aí todo o esquema, todo o planejamento de Herodes cai por terra. Agora o Herodes, que parecia ter o controle de todas as coisas nas mãos, percebe que não tem um controle de absolutamente nada, meus irmãos. Porque o homem orgulhoso, o homem vaidoso, ele pensa que tem um controle de todas as coisas em suas mãos. É assim que ele pensa. É assim que ele age. Mas o texto diz que houve um alvoroço entre os soldados, ou seja, todo aquele aparato, aquele sistema humano que foi criado para prender Pedro, para condenar Pedro no outro dia, para matar Pedro no outro dia, entrou em um completo colapso. Colapsou, eles ficaram atônitos, eles ficaram sem saber o que havia acontecido. Isso nos mostra algo muito profundo. Isso nos mostra, meus irmãos, que todo o poder humano, ele entra em desordem quando Deus, ele decide agir. Não tem força humana que resista ao poder de Deus. Não tem força humana que resista ao agir de Deus, porque quando Deus, ele decide agir, meus irmãos, tudo que o homem havia preparado, tudo que o homem havia organizado, simplesmente entra em desordem. Entra em desarmonia. Herodes, ele vai para a prisão, ele procura Pedro e ele não acha absolutamente ninguém, porque era Deus dizendo para Herodes: você não tem controle de absolutamente nada. E eu não sei, meus irmãos, o que vocês têm pensado da vida. Mas se você tem a plena convicção de que toda a situação está sob o seu controle, você está completamente iludido. Porque assim como Deus, ele fala para Herodes, ele mostra para Herodes que Herodes não tem controle de absolutamente nada, assim Deus também fala conosco nesta noite. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Nós não podemos controlar absolutamente nada. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente pode até traçar nossos planos, a gente pode até planejar o dia de amanhã, mas Deus é quem dá a última palavra, meus irmãos. Deus nos mostra que nós não temos o controle de nada, meus irmãos. E sabe o que é mais forte? É que Herodes era rei. Herodes não era que nem eu e você. Como diz o pastor Robson, nós que somos comedores de cuscuz, Herodes não era que nem nós. Comedores de mocotó, de feijão, de feijoada. Não, Herodes era rei. Herodes era homem de autoridade. Herodes era homem de influência. Herodes tinha soldados sob seu comando. Era um homem importante. Se eu chegar em casa e dar uma ordem para minha mulher, vai ser a mesma coisa que nada. Mas Herodes não. Herodes mandava a escolta de soldado ir, e eles iam. Mandava voltar, e eles voltavam. Era um homem importante, meus irmãos. Mas ele não conseguiu encontrar um homem que Deus escondeu.
com todo o seu aparato, com todos os soldados, com todos os homens à sua disposição, procurou Pedro até morrer e não achou ninguém na prisão. Porque quando Deus nos guarda, meu irmão e minha irmã, não existe homem nenhum que consiga nos achar. Às vezes, eu fico olhando alguns crentes com medo de maldição. Com medo, meu Deus. Gente, se você está guardado debaixo das mãos do Senhor, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem palavra de maldição, não tem falso juramento, não tem nada, meus irmãos, que possa lhe encontrar, porque você está guardado debaixo das mãos do Senhor. Deus escondeu Pedro e Herodes procurou até morrer e não encontrou Pedro. Não achou. Porque ninguém encontra, meus irmãos, o homem que Deus esconde. Ninguém encontra, meus irmãos, a mulher que Deus esconde. Se você está escondido no esconderijo do Altíssimo, se você habita no esconderijo do Altíssimo, como diz a palavra, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você está guardado, meu irmão e minha irmã, debaixo das mãos do Senhor. Herodes não conseguiu encontrar um homem que Deus decidiu esconder. Sabe por quê? Porque quando Deus ele quer livrar, ninguém prende. Foi da vontade de Deus que Tiago morresse, porque eu não sei explicar. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos. Tem coisas que só iremos descobrir na glória. Tem coisas que nós não temos resposta e nós devemos nos conformar com isso. Você não precisa achar que tem resposta para todas as coisas, não. Tem coisas que você pode dizer simplesmente, eu não sei. Por que Deus deixou Tiago morrer e Pedro não? Eu não sei. Aprove a Deus fazer isso, aprove a Deus permanecer isso. E quem sou eu para perguntar ao olheiro por que me fez assim? Tem coisas que nós não conseguimos responder, meus irmãos, do ponto de vista humano. Quando a gente vai olhar a história, a igreja foi perseguida, alguns foram mortos, a igreja que estava em Jerusalém de repente se espalha, e aquilo que parecia ser uma maldição para a igreja, de repente se tornou uma grande bênção, porque o evangelho foi se espalhando, as pessoas foram sendo alcançadas, muitos se converteram por causa de uma perseguição. Por causa da morte de muitos dos nossos irmãos. Como disse, não me engano, Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Muitos morreram e por isso a igreja cresceu. Agora a gente não consegue responder por que Deus permitiu que fosse assim. Eu não consigo responder. E talvez você também não consiga. Então, meus irmãos, mas a gente vê que ao contrário de Tiago, Deus ele permite que Pedro seja liberto da prisão de forma milagrosa. Deus poderia ter livrado Tiago também, mas ele decidiu livrar Pedro. E veja que coisa interessante. Quando Deus ele quer livrar alguém, meus irmãos, não tem homem nenhum que impeça. Não tem homem nenhum que anule o livramento e a ação de Deus. Quando Deus ele quer fechar a porta, ninguém abre. Mas também quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Ele tem todo o controle nas mãos, meus irmãos. Quando Deus ele quer frustrar os planos humanos, não tem homem nenhum que prospere. Não tem homem nenhum que siga adiante. Porque o que se cumpre é a vontade de Deus. E o que Herodes faz, meus irmãos? Diante de tamanha frustração. O que Herodes faz por não encontrar Pedro? O texto nos diz, depois que houve o grande alvoroço e tal, versículo 19, fazendo uma busca completa, procuraram a morrer, não encontraram. E o que é que diz o texto? Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. É assim que Herodes age. Ele age com dureza diante da frustração. Ele mandou matar aqueles homens que estavam vigiando Pedro, mandou executá-los, meus irmãos. A ira que estava em seu coração é descarregada, é despejada sobre os pobres dos soldados que estavam cumprindo ordens. Eles morrem no lugar de Deus. E aqui se revela o coração do homem orgulhoso, meus irmãos. Quando ele perde o controle, você já viu aquela pessoa, como é que diz a palavra que está na moda agora? Narcisista. Quando não se cumpre a vontade dela, ela revela a crueldade no seu coração. Aquela pessoa que quando as coisas saem do seu controle, vira uma besta fora da jaula. Age de forma cruel. Talvez você tenha um gerente que é assim, narcisista. Talvez você tenha um patrão que é assim, narcisista. Quando perde o controle das coisas, ele age cruelmente, com perseguição. Assim era Herodes, meus irmãos. E sabe por que age assim? Porque o orgulhoso, ele não aceita ser confrontado. Ele não aceita perder. O orgulhoso não aceita ser desmascarado. Deus revela para Herodes que ele não tem poder de absolutamente nada. E isso acaba com o orgulho do homem. Isso acaba com a pessoa narcisista. Porque, meus irmãos, o orgulhoso ele não aceita que fracassou. Ele não aceita que perdeu. E quantas vezes isso acontece ainda no dia de hoje? Tem gente que, quando é confrontado por Deus, quando Deus o confronta, o exorta, e aqui eu trago para a nossa área,
quando é confrontado por Deus, quando é exortado por Deus, endurece seu coração. Fica irritado, começa a culpar os outros. A culpa nunca é dele, a culpa é sempre dos outros. A gente tem um defeito muito terrível, que a gente sempre pensa que a mensagem que a gente está ouvindo nunca é para nós, é sempre para os outros. Ah, se o irmão estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Meus irmãos, se vocês estão aqui, essa mensagem não é para o irmão não, sinto lhe dizer. Essa mensagem é para mim e para você. Deus está confrontando os nossos orgulhos nesta noite. Porque como Herodes, muitos de nós, às vezes não aceitamos ser confrontados por Deus e agimos com dureza, agimos com irritação, agimos com a síndrome de Adão, a mulher que me deste, Senhor. A gente sempre foge, sempre se fecha. E ao invés de se humilhar diante do poderoso Deus, se torna cada vez mais arrogante e soberbo. Assim era Herodes. Herodes perdeu Pedro, mas em vez dele se arrepender, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer que Deus é poderoso para libertar quem quiser da prisão, ele faz muito pelo contrário. Ele quis reafirmar que era homem de autoridade. E para reafirmar isso, ele manda matar talvez homens inocentes que estavam ali cumprindo ordens. Mas isso não é só Herodes, meus irmãos. Isso é a raça humana sem Cristo. Todo ser humano que não tem Cristo no seu coração, ele age dessa forma. E tem muitas pessoas que vivem exatamente assim. Pessoas que acham que têm um controle de todas as coisas, do futuro, dos planos, da vida. Tem o controle de tudo. E na verdade não tem um controle de absolutamente nada. Nós não estamos no controle de nossa vida, meus irmãos, como nós pensamos. Você não está no controle da sua vida como você está pensando neste momento. E eu não estou no controle da minha vida como eu estou pensando. Quem está no controle das nossas vidas é Deus, meus irmãos. Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem momentos que a gente se sente tão forte, tão potente, tão inabalável, e de repente vem uma notícia que nos desmorona. De repente vem uma dor que a gente não consegue entender. De repente surge uma crise, seja ela emocional ou familiar. E aí toda a nossa dureza, toda a nossa firmeza cai ao chão. A gente perde ao chão. Toda a nossa alegria com uma notícia ruim desaparece, meus irmãos. Quantas pessoas em um momento de festejo, em um momento de grande alegria, receberam uma notícia trágica. E toda a alegria que estava passando, de repente se tornou uma grande tristeza. Sabe o que é que significa? Que nós não temos controle nenhum das nossas vidas. Eu estou bem agora. Eu estou pregando para vocês agora, mas eu posso sair por essas portas e de repente todo o cenário mudar na minha vida. Você está bem agora, você está me ouvindo agora, mas você pode sair por essas portas e todo o cenário mudar para você. Porque nós não temos o controle de absolutamente nada. A nossa vida, meus irmãos, não está no nosso controle, está no controle do nosso Deus. Basta uma visita de Deus e tudo muda para nós. Sabe qual é o grande perigo? É que a pessoa continua vivendo como se ainda fosse dona de si, mesmo sabendo de todas essas verdades. E talvez muitos de vocês vão sair por essas portas ainda achando que são donos de si. Ainda achando que tem um controle da sua vida. Ainda achando que pode tomar as decisões sem consultar a Deus, sem entender a vontade de Deus. Porque o orgulho faz o homem pensar que está no controle, quando na verdade ele já está sendo sustentado pela misericórdia de Deus há tempo. Jeremias diz em Lamentações: e as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se estamos bem, meus irmãos, é somente por causa da misericórdia de Deus que nos sustenta. Se você entrou por essas portas hoje, tenha plena convicção, você só entrou por causa das misericórdias de Deus. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos recompensar conforme o que merecemos. Enquanto graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos, misericórdia é o inverso disso. Todos nós somos pecadores, todos nós andamos para distante de Deus, todos nós vivemos segundo as nossas próprias vontades. E o que deveríamos receber como recompensa para isso? Castigo, punição, ira de Deus. Mas as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E por causa dessas misericórdias é que nós estamos aqui nesta noite. Se eu e você, se estamos aqui nesta noite, é porque a misericórdia de Deus nos trouxe até aqui. Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra é que o homem orgulhoso, ele gosta da glória que os homens lhe dão. O texto nos diz, lá no versículo 21, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. O que é que está acontecendo aqui? Herodes, meus irmãos,
ele está diante do público. Herodes, ele está vestindo seus trajes real. Herodes está sentado no tribunal e ele está falando para o povo. Ele está discursando para o povo. E aqui é uma cena de exibição, de exibicionismo. É uma cena de grandeza humana. É uma cena de aparência de majestade. É uma cena de aparente controle sobre todas as situações. Aqui, meus irmãos, Herodes, ele quer se parecer grande. Ele quer se apresentar para o povo como um homem importante. Então ele se exibe. Ele discursa para o povo. Ele fala para o povo. Ele quer ser visto pelo povo. Ele quer ser admirado pelo povo. Ele quer impressionar aquele povo, meus irmãos. E aqui vai uma lição muito séria para nós. O orgulho, ele sempre gosta de estar nos lugares de destaque. O orgulho sempre gosta de palco. Sempre gosta de se exibir. O coração orgulhoso, meus irmãos, ele gosta de ser percebido, ele gosta de ser celebrado, ele gosta de ser admirado, ele gosta de ser aplaudido. Então, meus irmãos, vem um movimento mais perigoso que o texto menciona. Versículo 22. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Olha o peso dessa fala, meus irmãos. Olha o peso disso que o povo está gritando para Herodes. É voz de Deus e não de homem. O povo começa a dar a Herodes uma honra que pertencia somente a Deus. O povo começa a exaltar Herodes. E aqui eles não estão apenas elogiando Herodes. Eles estão exaltando Herodes de uma forma quase que blasfema. Eles estão levantando Herodes de um patamar que não cabia a Herodes. É voz de Deus e não de homem, era o que o povo gritava. Mas veja que o problema maior não era o povo gritando é voz de Deus e não de homem. Sabe por quê? Porque todos nós passaremos por momentos semelhantes. Pessoas nos exaltando a um nível que nós não merecemos. A um nível que não cabe a nós. Tem gente que olha para pastores, principalmente os da internet, e acha que ali são deuses. E os clama, e os exalta, e os glorifica como se fossem deuses. E nós também estamos sujeitos a passar por isso. Os elogios que nós recebemos. Ô irmão, como você ora tão bonito. Ô irmão, como você prega tão bonito. Ó irmão, como você fala tão bonito. Ó irmão, como você canta tão bonito. As vozes nos nossos ouvidos, tentando trazer insinuações para os nossos corações. Você tem uma eloquência. É o povo gritando nos nossos ouvidos dia e noite. É voz de Deus e não de homens. Só que o problema maior não são os gritos das pessoas aos nossos redores, meus irmãos. O problema maior está no verso 23. Veja o que é que o texto nos diz. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. O problema maior foi que Herodes aceitou aquilo. O problema maior foi que Herodes gostou daquilo. O problema maior foi que Herodes recebeu para si o que ele deveria rejeitar. E esse é o coração orgulhoso, meus irmãos. E isso fala muito ao nosso coração. Porque muitas vezes nós deixamos passar coisas que deveríamos ter rejeitado. E se nós, nesta noite, deixamos passar alguma coisa que não deveríamos ter recebido, esta noite é momento de rejeitarmos. Diga não. Não a mim. Não a nós, como diz o salmista, mas a ti dá glória. Não a nós, mas a Deus seja a glória, meus irmãos. O problema de Herodes é que ele amava a glória que ele deveria devolver a Deus. Ele passou a amar aquilo. Ele passou a gostar daquilo. E aqui, meus irmãos, essa palavra fica muito mais séria para nós. Porque nem todo orgulho ele se manifesta no trono, como no caso de Herodes. Às vezes, não se espante, os mais orgulhosos são as pessoas que menos têm motivos para se orgulharem. São os mais vaidosos. Às vezes, meus irmãos, o orgulho, ele se manifesta em uma função que nós fazemos. Em um cargo de liderança. Fazendo isso aqui que eu estou fazendo, pregando a palavra de Deus. Às vezes nosso coração pode cair na tentação, às vezes eu posso cair na tentação de achar que pelo fato de eu estar num púlpito, eu mereça ser adorado. Por eu estar num púlpito, eu mereça que vocês me exaltem, eu faça alguma coisa. Meu coração está sujeito a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Quantos homens não se perderam com o microfone na mão pregando a palavra de Deus? Quantos homens não se acharam mais importantes que as pessoas que estão lhes ouvindo? Porque nosso coração é assim.
E essa palavra vai ficando cada vez mais séria para nós. Vai ficando mais séria para mim. Enquanto eu estava meditando nessa palavra em casa, eu estava refletindo no peso dessa palavra. No como essa palavra, ela fala duramente ao nosso coração, como ela falava duramente ao meu coração, porque eu estou sujeito a isso, a cair no laço de Herodes, de ser orgulhoso como tal. E você também está sujeito a isso, a se orgulhar por causa de uma função, a se orgulhar por conta de uma liderança, a se orgulhar de momentos passados. Já ouviram aquelas pessoas que dizem, no meu tempo era muito melhor. No meu tempo era muito mais bom, muito mais louvável. Se prende no tempo. Às vezes a gente cai nessa tentação de achar, meus irmãos, que nós somos bons, que nós temos autoridade, por causa de algum reconhecimento na sociedade, por conta de alguma casa bonita que nós temos, por conta de um carro, por conta de qualquer coisa. Nosso coração está sujeito a se orgulhar dessas coisas, meus irmãos. Tem gente que quer parecer mais santo do que é. Aquelas pessoas que olham para você, que olham para mim, e nos desprezam, porque se acham mais santos. Oh, meus irmãos, quando a gente se aprofunda nas Escrituras Sagradas, o que a gente mais enxerga é que somos pecadores. Se tem alguém que acha que é santo, que acha que é melhor do que os outros, essa pessoa nunca entendeu as Sagradas Escrituras. Isaías, lá no capítulo 6, ele disse que ele tem uma visão, e ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele vê os anjos voando ao redor do Senhor e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sabe qual é a primeira coisa que Isaías enxerga? Não é somente a santidade de Deus. Ele enxerga o tanto que ele era pecador. Quando ele tem aquela visão, ele grita, ai de mim que sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo também de lábios impuros. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, quanto mais conhecemos as Escrituras, tanto mais reconhecemos, nós somos miseráveis pecadores. Você está me vendo pregando? Eu não sou um santo, eu sou um miserável pecador. Você está me ouvindo daí? Você não é santo coisíssima nenhuma, você é um miserável pecador. Mas tem gente que acha que é mais santo do que é. Tem gente que acha que é melhor do que é. Tem gente que pensa que está num local que os outros não conseguirão alcançar. Tem gente que quer permanecer, meus irmãos, e quer parecer ser mais importante do que os outros, mais importante do que é. Tem gente que quer ser visto, quer que as pessoas olhem para ele e digam, rapaz, aquele homem ali é diferente, aquela mulher ali é diferente. Porque quer reconhecimento, porque quer glória. E isso é mais perigoso do que muita gente imagina. Porque o problema não é só fazer algo grande, o problema é começar a achar que a glória é sua. A glória não é minha por pregar e a glória não é sua por fazer qualquer coisa que você faça. A glória sempre é de Deus. A glória sempre será de Deus. E isso serve para todo mundo. Serve para mim que sou pastor, serve para você que está aí no banco, serve para todo mundo. Isso serve para líder, isso serve para obreiro, isso serve para empresário, isso serve para jovem, isso serve para adulto, isso serve para senhor, isso serve para todo mundo. Isso serve para crente novo, serve também para crente antigo. Serve para todos nós. Se Deus lhe usa, a glória é de Deus. Se Deus lhe levantou, a glória é de Deus. Se Deus abriu a porta, a glória é de Deus. Se Deus lhe deu dons, a glória é de Deus. Se você chegou até aqui, a glória é de Deus. Tudo, em tudo nós devemos glorificar a Deus. O dia em que o homem começar a gostar da glória que pertence a Deus, é o dia que ele vai começar a cair. No dia que eu achar que eu sou melhor do que os outros, porque eu prego a palavra de Deus, eu já estou começando a cair. No dia que você achar que você é melhor que os outros, porque você tem algum cargo, você faz alguma função, ou alguma coisa do tipo, você está começando a cair. E a sua ruína vai ser grande. E a minha ruína vai ser grande. Porque, meus irmãos, a glória deve ser sempre de Deus. E por fim, o homem que não se humilha diante de Deus, ele acabará humilhado por Deus. Agora nós chegamos aqui, meus irmãos, num ponto muito importante do texto. Ainda o verso 23, ele nos diz, na última parte do versículo, visto que Deus não glorificou, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. Imediatamente, meus irmãos. Foi no mesmo instante o juízo de Deus, ele foi derramado sobre Herodes. Não demorou. E veja como Herodes estava, vestido de rei, sentado num trono, discursando para o povo gritando, voz de Deus e não de homens, e de repente Deus interrompe toda aquela cena.
De repente, meus irmãos, Deus acaba com todo aquele festejo. Deus destrói toda a glória de Herodes Agripa. E isso nos ensina que Deus pode interromper a soberba do homem em qualquer momento que Ele quiser. Deus pode interromper a minha e a sua soberba a qualquer hora que Ele quiser. O homem ele pode até se exaltar, mas Deus ele continua tendo a palavra final, meus irmãos. O texto começou com Herodes causando um alvoroço, matando um, prendendo o outro, o povo judeu amando aquela situação. De repente as coisas viram, de repente Pedro que estava preso é solto, Herodes que estava solto é morto. Ou seja, Deus tem a palavra final de todas as situações. O homem ele pode construir imagem, mas Deus ele continua vendo o coração, meus irmãos. Deus olha o meu e o seu coração. O homem pode parecer grande diante de outros homens, mas ele continua nu, como veio ao mundo diante de Deus. E o texto nos mostra por que é que ele morreu, meus irmãos. O texto nos diz, já no final, ele diz que morreu porque não deu glória a Deus. E aqui é o centro. Herodes ele caiu porque ele quis receber para si o que pertencia ao Senhor. E então o texto termina de uma maneira muito humilhante para um rei. O texto termina dizendo que aquele rei pomposo, aquele rei grandioso, aquele rei que causava medo nas pessoas, foi morto de forma humilhante. Foi morto comido por bichos. Foi morto comido por vermes. O Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Que contraste, meus irmãos. Pouco tempo antes ele estava vestido de forma gloriosa. Pouco tempo antes ele estava assentado num tribunal. Pouco tempo antes ele estava sendo aclamado como se fosse divino, como se fosse um Deus. Mas agora o texto termina mostrando ele de uma forma frágil, de uma forma mortal, de uma forma humilhada. O texto termina reduzindo Herodes Agripa, o grande Herodes Agripa, a nada, a pó, a átomo. E com isso Deus está dizendo para todos nós: você não é Deus. Eu não sou Deus e nem você é Deus. Nós não somos deuses. E essa é uma palavra, meus irmãos, que muita gente precisa ouvir hoje. É uma palavra que eu preciso ouvir hoje. Porque muitos de nós estamos vivendo como se nunca fôssemos prestar contas a Deus. Muitos de nós estamos vivendo como se nunca fôssemos morrer. Muitos de nós estamos vivendo como se nunca fôssemos enfrentar a eternidade. Mas esse texto nos lembra, todo homem vai cair diante de Deus de um jeito ou de outro, você querendo ou não. Lá em Mateus diz que toda língua confessará e todo homem dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Todo homem, meus irmãos, ele vai cair diante de Deus. Os que creem, os que não creem, os que amam, os que odeiam a palavra dele, todos um dia cairão diante de Deus, de um jeito ou de outro. Ele pode cair em arrependimento agora, ouvir essas palavras e se arrepender profundamente em seu coração. Ou ele pode cair depois, no grande dia do juízo de Deus. Mas de um jeito ou de outro, o homem, ele cairá diante de Deus. E aqui entra o chamado do Senhor com muito mais peso para todos nós. Porque o pecado de Herodes não foi apenas ser um rei ruim. Não foi apenas ser um rei opressor. Não foi apenas ser um rei que matava o inocente. O problema de Herodes foi não se render a Deus. O problema de Herodes foi não reconhecer quem era Deus. O problema de Herodes foi não glorificar a Deus. E esse é exatamente o estado natural de todo homem sem Cristo. Se você não tem Cristo, você é exatamente como Herodes. Porque o homem sem Jesus, meus irmãos, ele quer viver do seu jeito. Ele quer ser o Senhor de si mesmo. Ele quer comandar a própria vida. Ele quer se entrar no trono, mas não no trono do rei Herodes. Ele quer se entrar no trono do seu próprio coração. Mas o Evangelho confronta exatamente isso. O Evangelho diz, você não foi criado para viver para si. Você foi criado para viver para a glória de Deus. Você foi criado para exaltar a Deus. E quando o homem tenta viver sem Deus, ele não apenas perde na terra, meus irmãos. Ele perde para toda a eternidade. Ele não morre apenas para este mundo, ele morre para a eternidade. Mas a boa notícia, meus irmãos, é essa. E abra bem seus ouvidos para ouvir esta boa notícia. O mesmo Deus que julgou Herodes é o Deus que salva pecadores arrependidos em Cristo Jesus.
O mesmo Deus que permitiu que Herodes fosse consumido por vermes, é o mesmo Deus que lhe recebe através de Jesus. É o mesmo Deus que nos recebe através de Jesus. Jesus veio ao mundo justamente para salvar homens orgulhosos, para salvar homens perdidos, para salvar homens rebeldes. Jesus veio ao mundo justamente, meus irmãos, para perdoar pecadores, para nos tirar do laço do orgulho. Jesus veio ao mundo justamente para quebrar a soberba. Jesus veio ao mundo justamente para reconciliar o homem com Deus. Jesus veio ao mundo para tirar o trono do eu e para colocar Cristo no centro das nossas vidas. Então, meus irmãos, nós devemos entender que quem não se curva diante da graça de Deus agora, um dia cairá diante da justiça de Deus. Um dia cairá diante do juízo de Deus. Então, Atos 12, dos versos 18 ao 23, nos mostra 3 verdades muito claras. Primeiro, que o homem orgulhoso pensa que controla todas as coisas. Mas Deus mostra que ele não controla nem mesmo o próximo que está do seu lado. Ele não controla nem mesmo o segundo, o minuto que vai acontecer agora. Ele não tem o controle de absolutamente nada. E se você entrou aqui nesta noite achando que você tinha um controle de todas as coisas, a palavra de Deus para você nesta noite é: você não tem um controle de absolutamente nada. Você não tem poder sobre nada. Nem os minutos que acontecerão após essa pronúncia, você não tem um controle. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que o homem orgulhoso, ele ama a glória, a exaltação que vem por parte dos homens. Mas a glória que não é devolvida a Deus, meus irmãos, ela se torna para nós em condenação, em juízo. E por fim, esse texto nos mostra que o homem que não se humilha diante de Deus será humilhado por Deus. Porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele exalta os humilhados. Ele exalta os humildes. Então a pergunta nesta noite, para a gente encerrar, não deve ser: Herodes era orgulhoso? Não, não é isso que a gente deve perguntar. A pergunta que nós devemos perguntar é a seguinte: existe algo de Herodes em minha vida? Alguma dessas marcas que foi expostas aqui está em nós? Está em mim? Está em você? É o que nós devemos nos perguntar nesta noite. Então, meus irmãos, nós devemos finalizar nos perguntando: eu ainda estou no controle de tudo? Eu ainda estou vivendo para ser visto pelos homens? Eu estou buscando a glória para mim? Eu estou resistindo ao senhorio de Deus em minha vida? Reflita sobre essas perguntas, meus irmãos, porque esse texto aqui, e se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus está lhe confrontando nesta noite, Ele está lhe exortando, e a palavra de Deus diz que Ele exorta aqueles que Ele ama e tem por filho. Isso é uma advertência para nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. Essa palavra não é somente para vocês que estão ouvindo, essa palavra é primeiro para mim. É primeiro para mim. Que nós venhamos, meus irmãos, refletir nesta palavra, e não somente refletir, mas que nós venhamos aplicá-la em nosso coração. Se estamos no controle de nossas vidas, que nós venhamos entregar o controle das nossas vidas para Deus. Se estamos nos orgulhando de alguma coisa, que nós venhamos quebrar nosso orgulho e dar glória somente a Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos colocar sobre os pés. Sei que hoje foi muito extenso, mas eu não poderia deixar de falar essas palavras aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai Santo e Poderoso, eu te exalto e te glorifico por teu amor e por tua graça. Te peço perdão pelos nossos pecados. Senhor, se de fato nós estamos como Herodes, Senhor, orgulhosos, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E nos ajuda, Senhor, a sermos humildes, a nos humilharmos diante de Ti, a nos entregarmos à Tua graça. Ó, Pai amado, que nós venhamos a chegar a Ti por meio da fé, não por meio das nossas obras, não por meio dos nossos méritos, mas por meio de tudo que Cristo fez por nós. Obrigado, Pai, por Teu sacrifício. Obrigado por, apesar de nós sermos como Herodes, orgulhosos, soberbos, a Tua graça nos alcançou, a Tua graça transformou nosso coração, e a Tua graça nos adverte nesta noite para não voltarmos a sermos como os Herodes. Ó, Pai, muito obrigado por Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e os conduza em paz.